Shalom, amados. Bem? Vocês estão bem? Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor tem sido bom o tempo todo. Tem nos fortalecido. Tem sido sobre a nossa vida. Tem nos edificado a cada dia. E tem feito com que a gente cada dia mais pense nele, adore a Ele, louve a Ele, exalte o seu nome, engrandeça a Ele. A cada momento que a gente o conhece, a cada momento que a gente entra na intimidade com Ele, a gente consegue entender, né, coisas maiores da parte dele. E só para fechar um pouquinho essa porta aí. Isso. Show. Amém. Abra comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Nós vamos ler os versos 47 aí até 50. Mateus 13, versículo 47 aí até 50. Amém? Todo mundo abriu aí? Quem não tem Bíblia pode até acompanhar aqui também, mas amém. Glória a Deus. Diz assim: perdão, 47, né, que eu falei. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixe. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, jogam para fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Você pode se assentar em nome de Jesus, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. A palavra, irmão, nessa noite é uma palavra simples e é uma meditação, na verdade, que a gente quer fazer. Mas se você que é pregador, que você prega a palavra de Deus, se você estiver notando tudo isso que vai ser dito aqui, eu tenho certeza que vai servir com umas 4 pregações aí. Fácil. Que você pode explorar dentro desses textos que vão ser lidos aqui nessa noite. É algo surpreendente da palavra de Deus. E toda vez que a gente lê, e pode parecer um texto simples, pode parecer um texto que a gente já tenha lido milhões de vezes, mas quando a gente vê as nuances do que Deus começa a fazer e a movimentação do que Deus pode fazer, a gente percebe que o Senhor, Ele é tremendo com relação às coisas do reino, com relação às coisas que Ele pode realizar. Então, a gente começou a ler aqui e foi entendendo algumas coisas. A gente começou a ler e esses versículos em si começaram a me impactar muito, a tal ponto de a gente, meditar na palavra durante alguns dias. Você sabe que eu estive lá em Santos, em São Paulo, fiquei 18 dias lá, e esse texto veio abrir a minha mente de uma tal forma que eu tive que ler e reler uns 2 ou 3 vezes. Um texto simples da parte de Deus, mas com muito conteúdo e com algo assim de ensino para nós, surpreendente da parte do Senhor. Nós começamos a ler aqui no versículo 47. Igualmente o reino de Deus é semelhante a uma rede. A uma rede o quê? Você está com a Bíblia aberta? Lê aí. Igualmente o reino de Deus é semelhante a uma rede o quê? Lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de
toda espécie de... Então o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao... Mas durante muitos anos, inclusive esses anos que nós estamos vivendo, nós entendemos o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada, mas nós demos mais ênfase a quem lança a... O reino de Deus não é quem lança a rede. O reino de Deus é semelhante a uma rede. Então a rede lançada no mar é o reino de... Então o foco maior tem que ser o quê? Quem lança ou na rede? Quem lança ou na rede? E por que nós damos mais foco em quem lança a rede? Entenda bem comigo. Durante muito tempo nós temos dito aos nossos jovens, nós temos dito às pessoas da casa do Senhor, e nós temos falado assim: vá, estude, veja a palavra, se envolva na palavra, né? Se converta mais ainda, faça seminário se for necessário. Você vai lá, faz seminário, e você vai galgando coisas, vai entrando coisas dentro de você, e você vai se aperfeiçoando para ser um exímio lançador de quê? Um exímio lançador de quê? De rede. Porém, o reino de Deus, ela não precisa de exímios lançadores. Ela precisa ser. Mas não é necessário eu estudar. É necessário estudar. Mas, porém, a performance e os atributos e grandes coisas que a gente tem feito, nós temos convertido nossas vidas, nossos jovens e muitas outras pessoas a melhorarem o empenho e o desempenho para que sejam grandes lançadores de... Então aqui nessa noite eu quero pensar com você nessa noite sobre as duas pescas milagrosas. Já tem tema, tá vendo? As duas pescas milagrosas. Nós vamos ler sobre as duas pescas milagrosas e vamos pensar um pouco acerca do que o Senhor pode estar falando conosco nesses tempos, nesses últimos dias. Agora, para ser exemplo de uma igreja verdadeira, de uma igreja viva, se você ler Apocalipse, você vai ler as 7 cartas às igrejas. Mas se você for ver uma igreja perfeita ou quase perfeita, se fosse abrir todo o contexto, qual seria a igreja? Qual seria a igreja? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que ela se cercou de tudo aquilo que é ensino, de tudo aquilo que é palavra, e tanto é que a palavra de Deus diz que quem chegava em Éfeso testava apóstolos, testava profetas. Por quê? Porque eles se envolviam diretamente na palavra. E era uma igreja super mega organizada em tudo. Então tinha a doutrina, você tinha a palavra, você tinha a organização entre os membros, você tinha tudo organizado e preparado para que tudo corresse bem. Então, a exímia igreja que deveria abrir todas as igrejas de uma conferência seria a igreja de Éfeso. Porém, Éfeso se perdeu em quê? Ela caiu aonde? Ninguém lembra. Jesus vai voltar todo mundo para aquela classe lá. Ela se perdeu aonde? Na comunhão entre os irmãos. Ela se perde aonde? No primeiro. Então todos eles se perdem aonde? Na comunhão entre os. Então, Éfeso era uma igreja aprovada, livre de heresia. Porém, lá em Éfeso, página, tinha um presbítero levantado pela igreja que entendeu no seu governo, na igreja como estava, que deveria proteger a igreja do apóstolo João.
Então, enquanto aquele presbítero presidia e estava à frente da igreja, ele impedia o apóstolo João de pregar nela. Ei, nós estamos falando daquele que viu Jesus ser o quê? Crucificado. Viu o amor vivo ali sendo entregue. Ele foi aquele cara que tentaram fazer de tudo para matar ele, mas não conseguiram. Ele foi lançado na ilha de Pátimo. Antes dele ser lançado na ilha de Pátimo, escaldaram o cara em água quente. Ou seja, ele foi queimado. E Pátimo, naquela época, era uma ilha que não tinha quase sombra. E ficava o sol batendo o tempo todo. E esse cara voltou vivo. Porém, pelo zelo a uma igreja, essa igreja proibiu o apóstolo de João de pregar. Ei, peraí, você está querendo pregar contra aquilo que a Hannah pregou? Não, pelo contrário. Acrescentar. Porém, tendo ideia e tendo entendimento que nós podemos ter uma igreja organizada, nós podemos ter uma igreja, né, sem mácula, sem ruga, livre de heresia, aprovada na palavra, isso tudo. Porém, por causa de muito zelo, nós podemos não estar permitindo a entrada da verdadeira palavra de Deus. E a gente pode se fechar como um grupo, e esse grupo está fechado, e dizer assim: não, só quem serve somos nós que estamos aqui dentro. Então, onde nós podemos ir com nossa intuição, com nossa intuitividade, no zelo da casa de Deus. Por quê? Porque a igreja, ela nunca dependeu da estratégia, ou da metodologia, ou da nossa doutrina. Igreja é um fato eterno. A igreja, ela não precisa ser defendida. Que isso, irmão? Mas eu sempre defendi a igreja. Por causa da defesa da igreja, a gente pode estar cortando a orelha do irmão. Igual mal, sendo cortado a orelha. Por causa da defesa de quem? De Jesus. Quem estava defendendo Jesus? Pedro. Pedro estava defendendo a Jesus naquele momento. Pedro estava defendendo a Jesus porque ele achava que, por zelo, que precisava defender quem? Quem? Ungido de Deus, que não precisava ser defendido. Então Pedro, na sua ânsia, no seu organizar, no seu entendimento, na sua intuição, achava que precisava defender Jesus de todo e qualquer mal. E a partir do momento que alguém chega perto de Jesus, ele faz o quê? Decepa, puxa a espada, lança a espada e fere o irmão. Por quê? Porque Malco não era romano. Malco era servo da casa do Senhor. Ele servia a Deus. E a quem nós estamos machucando? A quem nós estamos machucando? Por excesso de zelo. A casa de quem? Do Senhor. Então, meu amado, vou repetir para você: a igreja, ela não precisa ser protegida. A igreja, ela não precisa ser organizada. Que isso? Nós temos que ter ordem e decência. O corpo precisa de ordem. Deus gosta de ordem. Sim, mas não uma ordem que você tem que ter ordem para todas as coisas. Porque quando você bota ordem em todas as coisas, o Espírito Santo fica encaixotado. Aí você diz assim: nós temos ordem para isso, agora está na hora de fazer isso, agora está na hora de orar, agora está na hora de tocar louvor, acabou o louvor, está na hora de fazer isso, e depois faz isso. Quando é que o Espírito vai atuar? Tem uns 5 minutos para ele atuar daqui entre o louvor e a adoração, tem uns 5 minutos até o pregador subir. Aí você acha que o Espírito Santo vai atuar em 5 minutos?
Então nós temos que ter a sensibilidade de saber quando Deus está agindo. E a sensibilidade de dizer assim: o Espírito está agindo. Segura a pregação. Ah, mas é a última palavra, é a profecia maior. Sim, mas Deus está o quê? Agindo. Então a igreja ela não precisa ser protegida, ela não precisa ser organizada, ela precisa ser conhecida. Amém? A igreja ela é para garantir o ambiente de conhecimento, e é para que o amor de Deus seja conhecido acima de todo o entendimento. Então a igreja precisa ser conhecida em quê? No amor. De uns para com os, porque com o amor de uns para com os outros nós podemos expandir esse amor, e esse amor sendo expandido chega às outras pessoas do lado de fora. Então nós precisamos entender e compreender e saber que nós estamos aqui não para crescimento, não para merecimento, não para galgar alguma coisa, mas nós estamos aqui como igreja para nós sermos conhecidos. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento. E nosso desafio maior é superar esse instinto, idealizar para que a nossa intenção, a nossa intencionalidade seja uma intencionalidade para revelar. Pô, cara, você voltou de lá, está falando mais difícil. Não tem problema nenhum. Você vai entendendo com o tempo. Você vai entendendo com o tempo. Porque a nossa intuição é: como é que eu faço? Não sei. A gente pega aí, faz. De que forma? Qual é o intuito de fazer isso? Tem que fazer. Por quê? Vamos orar pelas crianças. Nós oramos pelas crianças. As crianças estão lá dentro. O que elas estão fazendo? Servindo para que os pais prestem atenção no culto? Está errado. Eles também são a próxima geração. Eles precisam ser o quê? Ensinados aonde? Na palavra. Com a metodologia que nós usamos? Não. Com a formação que eles conseguem entender. Com a leitura deles. Com as palavrinhas deles. Falar a linguagem deles. Então ali precisam ter mini cultos. E não algo para rabiscar e escrever. Para passar o tempo e depois voltar para o pai. Para entender? Está dando para entender? Então na nossa intuição a gente diz assim: bota lá, deixa lá, que aí pelo menos fica um tempinho lá, não fica dando para um lado e para o outro, não fica tirando atenção do pregador. Isso é o de menos, irmão. Deixa lá que pelo menos os pais prestam atenção. Maravilha. E eles? O que eles estão aprendendo? O que eles estão fazendo? Isso é só um exemplo, irmão. Isso é só um exemplo. E aí, você vem para a igreja, para quê? Fala para mim. Qual é a tua intenção? Aí eu vim para a igreja para adorar a Deus. Legal. Você está adorando a Deus? Estou cantando. Está tendo louvor lá, tu está sentado, olhando e contando quantas luminárias tem. E a adoração de verdade, com exaltação, vem da palavra proskunel. E a palavra proskunel vem de se falar sobre prostrar-se. Então toda vez que eu me prostro e adoro a Deus, que eu exalto o Senhor, elevo minhas mãos, eu estou adorando a Ele. Se eu não fizer isso, não tem nenhum tipo de adoração. Eu estou adorando a Deus assim. Você não está fazendo nada, filho. Está balançando o teu esqueleto. Só isso. Mas não tem o quê? Prostração. Se não há prostração, não há adoração. Mas eu estou cantando. Você só está cantando. Ali fora também estão cantando. Não faz diferença alguma. Está vendo o que é só pela intuição?
Pela intuição, você está vindo fazer o quê? O que você veio fazer aqui? Bater o ponto? Aí eu vim terça-feira, vim quarta, vim quinta, vim não sei quando, estou vindo todos os dias, bater o ponto. Para quê? Então nós estamos vindo mais intuitivos do que com a intenção de fazer algo. Aí é um saco vir para cá toda vez, ficar tocando teclado, ficar anunciando, só eu que fico tocando. Aí o grande fica aqui pensando, poxa vida, podia ter alguém para trocar comigo. Mas qual é a intenção? Só tocar? Entendeu? A intenção é só tocar? Então você está com uma intenção errada, fazendo a coisa errada, da forma errada. E o intuito não é esse. Então nós temos que ter um desafio. E o nosso desafio é superar esse instinto de idealizar para a intencionalidade do revelar. Porque a gente para e pensa assim, ó, caramba, tive lá em Santos, do escritório assim da Petrobras, você olha assim para frente, tem esse grande escrito assim, não vou falar aqui não, né? Mas tem lá, grandão, com todas as letras de uma outra igreja, grandão. Eles pegaram o quarteirão todo, pertinho da Petrobras, pegaram o quarteirão todo, a parte de cima toda é para culto, a parte de baixo, ou pelo menos um quarto da parte de baixo toda, eles colocaram barracas, e barracas, todas elas, né, em série, em ordem ali embaixo. Então você tem aqui uma área para você lanchar maior do que a nossa igreja. Só de lanche, bem maior. Com ar-condicionado, com tudo colocado, com todo o conforto, com tudo do bom e do melhor. E nós, como nossa intuição, a gente pensa assim, caramba, quando é que a gente vai chegar a esse nível? Caramba, quando é que a gente vai chegar? Falta muito para a gente chegar o quê? Nesse... Não é ou não é? A gente olha outras igrejas maiores e fala assim, caramba, a gente podia estar nesse nível. Imagina a gente nesse nível aqui. E a gente fica idealizando uma igreja perfeita para quem? O problema é que você idealiza algo perfeito para você. Mas o que Deus quer é fazer algo dentro de você. Aleluia! Aleluia! A partir do momento que Deus quer realizar algo dentro de você, Ele não quer que você fique idealizando, porque Ele fica sonhando com algo que Ele pode fazer através de você. Aleluia! Então esse idealizar nosso, nós perdemos tempo. Por quê? Nós tentamos ser igual a eles, parecer com eles, estar como eles, pintar com as cores deles. Mas nós não somos eles, não temos que imitar eles, nós temos que imitar a Cristo e ser cheios do Espírito. Amém? Amém ou não, irmão? Glória! Vamos abrir. Vamos ler mais um pouco aí. Abra aí onde você está, se você está aberto. Mateus 13, o texto que a gente leu. Mateus 13, verso 47, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada aonde? No mar, a qual apanha toda espécie de mas o nosso foco principal não tem sido na rede, tem sido aonde? Em quem? Em quem? Nos pregadores. Performance dos pregadores. Então eu sigo o pastor da igreja tal, eu sigo o pastor da igreja tal, porque a igreja tal está nesse lugar, tem tantos membros, tem isso, tem aquilo, tem tal. Eu vejo as mensagens do pastor tal, do fulano de tal, eu me espelho nele, e porque ele tem uma igreja gigantesca, e Deus está trazendo peixes para aquela igreja, Deus está trazendo pessoas para aquela igreja, eu quero me parecer com quem?
com Ele. E eu tenho olhado não para a rede lançada, mas eu tenho olhado para quê? Para a performance dele. Então nós às vezes imitamos até mesmo os trejeitos da pessoa que está pregando. De tanto que a gente vê a pessoa que está pregando. Então o nosso foco não tem sido aonde? Na rede. Nosso foco tem sido em quem? Em quem lança. Só que Deus diz o quê? Que o reino de Deus é semelhante o quê? A uma rede lançada, irmão. A uma rede lançada. Então a rede é uma pedagogia da nossa atividade. Todos nós somos pescadores de vidas, de homens. Todos nós fomos levantados para pescar vidas. Porém o foco não está em nós, o foco está onde? O foco está onde? Então nós temos que aprender com o quê? Com a palavra. Nós temos que aprender com o quê? Com o reino. Nós temos que aprender o quê? Com o que está sendo ministrado. Aleluia. Amém ou não? Amém. Mateus 4. Mateus 4. Verso 13. Mateus 4, verso 13. Diz assim: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, e à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por profecia de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, ao que estavam na região de sombra da morte, raiou-lhe a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu os farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando a rede, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Preste atenção no primeiro momento. Está todo mundo pescando, sim ou não? Todo mundo está pescando. Quem é o exímio lançador de rede? Pedro. Pedro é o cara, meu irmão. Falou em pescar, é quem? Pedro. Pedro é exímio lançador de rede. Pedro falou em critério de lançar a rede, ele vai lá e lança. Tanto é que é aquele que indaga a Jesus, quando ele fala assim: vai lá e pescar alguma coisa? Não pescamos a noite toda. Lançando a rede, não pescamos o quê? Nada. Aí ele falou assim: vai lá, mas já está de dia. Vai lá, lança a rede do outro lado. Mas aí não entra. Não é o lugar certo para lançar a rede. Mas vai lá e lança. Sobre a tua palavra. Porque sobre o que eu entendo, eu nunca lançaria. Porque Pedro é exímio lançador de... E isso vai ser um problema para Pedro. A vida dele toda vai ser um problema. Porque ele é exímio lançador de... Mas ele é ruim de relacionamento. Pedro não sabe se relacionar. E quando ele entende o chamado de Jesus, e Jesus passa, está vendo que eles estão trabalhando, e eles estão fazendo o quê? Lançando a rede, estão trabalhando. Então todo aquele que Jesus está mandando chamar, estão fazendo o quê? Trabalhando aonde? Para o reino. Aleluia. Jesus não chama ninguém para trabalhar, para vir para o reino, para trabalhar para ele, que esteja de bobeira. Você tem que estar fazendo. Aleluia. Sim ou não? Sim ou não? Pedro estava pescando. Sim ou não? Sim. Eliseu estava fazendo o quê?
na junta de bois, na 12ª, na 12ª junta de bois, arando a terra. Então, se você for ver, Davi quando foi chamado para ser rei, ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas dele, dos irmãos e do pai. Então também estava a trabalhar. Todos aqueles que a quem Deus chama estão o quê? Trabalhando. Amém ou não? Ah, mas um dia eu quero ser um grande pastor. Esteja trabalhando agora, irmão. Aleluia. Ah, mas um dia eu quero ser um grande evangelista. Comece a trabalhar agora, irmão. Mas você começa a fazer o quê, irmão? Eu no outro ministério que eu servi 20 anos, eu não fui levantado como nada. O que você fazia? Eu chegava a primeira, a última a sair, preparava todos os instrumentos, toda a música, ligava os ar-condicionados, onde tinha a porta quebrada era eu que consertava. Se tivesse alguma privada ruim, eu sabia fazer lá e consertava. Ninguém me pedia. Porque eu não estou fazendo em prol meu, para reconhecimento meu. Eu estava fazendo com o entendimento de quem? Servindo a igreja. Amém ou não? Então todo aquele que quer algo diante do Senhor, ele está o quê? Sempre. Então olha só, Pedro é exímio trabalhador. Pedro, eu falei para você, em dado momento, ele é ruim de relacionamento, porque em dado momento ele se apega tanto a Jesus, tanto a Jesus, tanto a Jesus, que em dado momento ele quer proteger, ele quer salvar o Salvador. É maluco. Peraí, Pedrão, tu está fazendo o quê, velho? Não, ninguém pode tocar no meu Senhor, ele não vai ser levado. Mas tem que cumprir a vontade do Pai. Mas Pedro, eu em 3 dias eu vou morrer, vou ressuscitar. Então, e tem que ser cumprida a vontade do Pai. Aí ele, não, senhor, não vai não. Não deixa, não vai. E aí, meteu a mão no Salvador e fez o quê? Vou salvar o Salvador. Você é maluco, meu. Toma uma bronca tremenda. O próprio Jesus ainda conserta lá a orelha do coitado. Toma de volta. Você é maluco? Guarda essa espada. Você vai morrer por ela? Você é doido? Não, mas senhor, foi na maior das intenções. Então, pela minha intenção, eu estou fazendo sem entender. Eu estou tirando algo do irmão, ou decapitando algo, sem entender. Por muito zelo, algo que eu não entendo, eu mato meu irmão. Para salvar o Salvador. Você é doido. Aleluia. Sim ou não? Agora, com certeza, me explica isso. Pedro, ele negou Jesus? Negou ou não? Pedro negou Jesus? Sim ou não? Sim ou não, gente? Juliana, tem mais gente aqui. Vou perguntar de novo. Pedro negou a Jesus? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, não. O que, irmão? Está falando heresia? Não. Pedro, ele não negou a Jesus. Pedro negou a Cristo. Vou falar de novo. Pedro, ele não negou a Jesus. Pedro negou a Cristo. Quem é que ressuscita e vai falar com ele? Jesus ou Cristo ressuscita? Quem é que vai falar com ele? Pedro, tu me amas? E para cada resposta de Pedro ele estava fazendo o quê? Perdoando uma negativa, uma negação. Então Pedro está negando quem? Cristo. Então Pedro está negando quem? Não Jesus. Por Jesus ele morre. Por Jesus ele dá a vida. Mas por Cristo ele nega. Porque ele não entende o propósito de Cristo em Jesus. Aleluia! Mas isso é do estudo. Isso é do estudo. Aleluia! Amém? Então no momento intuitivo o pescador lança a rede. Mas no momento intencional,
você vai vendo que Jesus está passando, vê Pedro lançando e fala assim: ei, tu, você vem comigo e você vai ser lançador de quê? Pescador de quê? De homens. Agora você não vai pescar mais peixe, você vai pescar o quê? Homens. Aí ele está passando e ele vê Tiago e João, os dois irmãos de Zebedeu, fazendo o quê? Fazendo o quê? Consertando o quê? Redes. Aí você percebe que Jesus ele não fala nada. Percebe uma coisa? Jesus ele não vai falar nada. A primeira ele vê Pedro lançando e diz assim: vem que você agora vai ser o quê? Pescador de homens. Mas quando ele vê alguém consertando rede, ele dá aquela olhadinha. Não é para esse momento. Só vem. Você vê que ele fala só o quê? Segue. Ele não fala nada. Eu vou fazer de vocês. Não, ele só fala o quê? Ele só fala o quê? Você vê que é tão importante o que Tiago e João estão fazendo, que Jesus disse assim: não é para esse momento agora. O que vocês estão fazendo eu não vou explicar agora, só na frente. Mas para Pedro não, para Pedro, que quem está lançando, vou fazer o quê? Vem, porque esse momento é para vocês serem pescadores de quê? Tiago e João agora, portanto, estavam fazendo o quê? E ele não diz muita coisa, ele só fala assim: segue. Então olha só, preste atenção nisso. Aleluia. O nosso momento intuitivo é lançar a rede. Estou lançando. Mas a intenção de lançar a rede é: eu sei lançar, mas eu sei consertar. Glória. Por quê? Porque a rede fala do reino. E o reino lançado, uma vez lançado, ele não volta mais atrás. Porém, dentro do reino, eu tenho que saber consertar casamento, saber consertar pessoas, saber consertar relacionamentos, saber consertar vidas, saber consertar igreja, saber consertar coisas diante do Senhor. Para quê? Para que a rede não se rompa. Maravilha! Para quê? Para que essa rede não possa se romper. Agora eu quero te mostrar verdadeiramente essas duas pescas. Abra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5, verso 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto a Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que eram de Simão, impedindo-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai a vossa rede. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixe tão grande, que as redes se romperam. As redes, aconteceu o que com as redes? Pedro é o exímio lançador, então ele lança a rede sobre a palavra de quem? Jesus. Então ele lança a rede, ele se preocupa com a rede. Pedro se preocupa consigo mesmo, com a sua performance, porque ele é exímio lançador. Só que naquele momento ele não sabia que ele ia estar lançando a rede para uma grande pesca. Pedro está acostumado a pescar poucos peixes. Mas naquele momento Jesus disse assim: lança a rede, porque vocês vão apanhar muito peixe. Então Pedro lança. Só que ele lança a rede achando que o bom é quem? A performance é de quem? Sobre a tua palavra. Então vamos lá. Quando ele puxa a rede,
que vem muito peixe, ele começa a colocar para dentro do barco, as redes fazem o quê? Começam a se... Por quê? Porque isso vai dizer para mim e para você que não basta só lançar a rede, porque quando vier uma grande quantidade de peixe, você tem que saber consertar a rede, saber entrar perto da rede, porque se você não souber, por causa da grande quantidade, esses peixes vão se perder. E quem vai cuidar desses peixes? Ninguém. Eles vão voltar para onde? Para o mar. E aí começa a se romper, ele não consegue buscar, não consegue puxar, e ele chama os outros barcos, chama outro barco para ajudar ele, e o outro barco vem, e eles puxam de um lado e de outro, e enchem os dois barcos, e a Bíblia diz que os dois vão quase a pique, de tanto peixe que o quê? Que pescaram. Mas as redes quase se romperam. Agora escute, você que prega a palavra de Deus, você que é exímio lançador de rede, presta atenção muito no que eu vou falar nessa noite. Você pode ser um exímio lançador, pode ter qualquer 300 mil cursos aí, saber oratória, saber essas coisas todas, porém se você não tem um bom relacionamento, as redes vão se romper. E aí, você que é pregador, quando o Senhor tem uma grande pesca para você, meu irmão, o que garante que você vai buscar esses peixes é se você sabe consertar a rede ou não. Aleluia! E se você for um dia pescar e Deus estiver te dando muito peixe, não fique acanhado. Chame outros pregadores e diz assim: me ajuda aqui. Por quê? Porque se você ficar com o olho grande e querer colocar todos os peixes que Jesus tem para você dentro do teu barquinho, vai você e teu barco pro fundo. Aleluia! Então qual é a nossa expectativa? De ter igreja cheia. Poxa vida, eu quero que a igreja encha. Não se preocupe com isso não. Se preocupe em lançar a rede. Se preocupe em saber costurar a rede. Glória a Deus. Agora, eu quero te mostrar outro texto. João, Evangelho de João, lá no finalzinho, capítulo 21. João 21. Verso 1. Diz assim, depois disso, Jesus manifestou novamente os discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa para de comer? Responderam-lhes: não. Disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram-na, então já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram-se em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me alguns dos peixes que apanharam. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E o mesmo sendo tantos, a rede não se... Aleluia! A rede não se... 153 grandes peixes. Preste atenção. Mesmo que você possa ser exímio lançador de rede, mas existem 2 momentos. Você nesse momento deve estar como exímio.
Mas existem dois momentos de pesca. Uma pesca de Pedro e a outra pesca de João. A quem Jesus disse assim: segue-me e eu te farei pescador de homens. Foi para quem? Pedro. A quem disse só assim: só vem. Foi para quem? E agora? Agora no momento que diz assim: vai lá, lança a rede do lado direito, vocês vão para grandes peixes. Beleza, vamos lançar. Quando João se toca, quem se toca é João. João se toca assim: Pedro, é o mestre, é o nosso Senhor. Aí Pedro: o quê? É mesmo. Ele bota a capa por cima dele e se lança onde? Nas águas, estavam pertinho, estavam no raso ainda, pertinho da costa. E aí ele sai nadando, nem espera nada. Quem agora ficou com a pesca? João é tão exímio pescador e lançador de rede quanto quem? Pedro. Porém, uma coisa difere João de Pedro: é o quê? Ele sabe consertar rede. João é bom nos relacionar. Então, quando João vai puxar a rede, e a rede é bem relacionada, com bons relacionamentos, não vem qualquer peixe, vem 153 grandes peixes. Por quê? Porque a primeira pesca vieram tantos peixes, e veio peixe grande, pequeno, mais ou menos, médio, outro que não dá nem para a gente comer, então lança fora de novo. Mas nessa pesca, que foi a pesca de João, Pedro já tinha se lançado ao mar, já foi ao encontro do mestre. E agora a pesca de quem? De João. E quando eles estão puxando a rede, não vem qualquer peixe, vem 153. E as redes não. Aleluia! E as redes não se romperam. Oh, aleluia! Então, irmão, está na hora de a gente deixar de fazer. Vamos fazer as coisas aqui intuitivamente. Vamos fazer aqui o evangelismo intuitivo. Vamos fazer o quê? Não sei. A gente distribui folheto de um lado de outro, sem intuição. Então você está dizendo que tem que parar de fazer? Não, não é parar de fazer. Primeiro você tem que entender o que é evangelismo. Para que você está fazendo? Mas qual é a estratégia? O Espírito Santo vai te dar. Estratégia ele vai dar na hora. Certo? Só que você tem que entender por que você está fazendo. Para quê? Só para distribuir um folheto? Só para alguém vir aqui? Só para encher a igreja? Só para fazer parte como membresia? Só isso? Não. Você tem que entender por que você está fazendo o teu íntimo. Certo? E eu tenho que manter a atenção em onde? Na minha rede. Agora, para a gente fechar, finalizar. Efésios 4. Efésios 4. Verso 11. Efésios 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele viste o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor pelo todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E eu quero chamar a tua atenção quanto a esses versículos lidos, principalmente os dois últimos versículos lidos,
Então, como é que o corpo de Deus ele deve agir, irmão? Como é que a gente deve agir como corpo? O corpo ele tem que ser ágil, o corpo ele tem que ser capaz, o corpo ele tem que ser inteligente, o corpo ele tem que ser qualificado. Nós temos que fazer o quê? Treinar o corpo, trabalhar o corpo, ensinar o corpo. Não, nada disso. Não, meu irmão, você está me chocando essa noite. Sim, eu estou te chocando nessa noite. E digo, sim, não temos que fazer nada disso. O foco maior está onde? Na rede e não em mim. Eu sei que muitos irmãos disseram assim para mim: pro profeta, como eu senti tua falta? Você faz uma falta tremenda. Você é o cara que é referência para a gente. Amém. Mas o foco não sou eu. O foco é quem? O foco é quem? A rede. Então, o que eu preciso trabalhar, irmão? Eu tenho que fortalecer os vínculos do corpo, para que o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta e ligadura, sendo a justa operação de cada parte. Olha o que a palavra de Deus está falando para a gente. Então não é pelas nossas competências? Nunca foi, irmão. As competências quem dá é o Espírito Santo. Os dons quem dá é o Espírito Santo, são as competências. Então eu trabalho por isso? Não, nunca foi. E aí, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo o quê? Verso 16. Todo o corpo o quê? Todo o corpo o quê? Como é que o corpo tem que estar, irmão? O corpo não tem que estar ensinado, tem que estar instruído, tem que estar objetivado, tem que estar empolgado. O corpo tem que estar o quê? Nós estamos bem ajustados. O corpo cresce como? Segue lendo. Ligado, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Aleluia. Faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Nós estamos falando de quem? Do corpo. O corpo cresce quando? Quando cada um de nós entende o que está fazendo. Segundo a operação de cada parte. Então você tem que entender que você não é mais um membro. Você faz parte do corpo de Cristo. E eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos estar bem ajustados. Porque uma vez bem ajustados, o corpo cresce. Então nós não precisamos aprender novas técnicas. Porque na Espanha foi feito isso, na Índia foi feito aquilo, na Austrália foi feito dessa forma. Não! O que nós precisamos fazer é estar bem ajustados como igreja, bem ajustados como corpo, bem ajustados e entendendo quem somos, discernindo o corpo, discernindo um ao outro e dizendo: irmão, você é importante para mim, eu não vivo sem você. Glória a Deus. E por causa de muito zelo a Jesus, nós temos decepado o corpo. Aquilo que a gente acha que não presta, a gente sempre presta, não, bota fora o dedo. Aí se você cortar esse dedo aqui, como é que você faz para segurar? Você não tem força para segurar, por causa somente de um. E ele faz uma falta tremenda ao quê? A mão. Mas eu sou mão, eu sou melhor que você. É, beleza. Tu quer ser mão? Quero ser mão, mas eu sou pé. Beleza. Faz o seguinte, fala para a tua outra mão aí. Fica de pé, mas o pé não vai funcionar. Vai fazer o quê? Plantar o quê? Bananeira? Vai andar plantando bananeira a vida toda? Vão te chamar de maluco. Então você precisa da onde? Precisa da onde? Aí você chega lá embaixo, está na sua casa tranquilão, tira lá o teu sapatinho,
tira lá a tua sandália, está andando, dá aquela topada bonita, perto do sofá. Pega o dedinho mindinho, aquele pequenininho, bota. Aí você dá glória a Deus, eu tenho certeza que você dá glória a Deus. Você diz, aleluia, o Senhor é louvado, agradecido. Aí a primeira coisa que você bate o dedo, você já pensa em algo tão bom da parte do Senhor. Que as tuas duas mãos vão onde? Em socorro àquele dedinho. É ou não é? É ou não é? Então por causa da topada, da dor no dedinho, todo o corpo sofre. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Mas foi lá embaixo no pé, mas doeu aonde? Todo o... E quem foi que já foi socorrer? Mesmo que ela não puder fazer nada, mas ela está lá para segurar. Está lá para falar assim, eu estou aqui, eu estou contigo. Eu estou na dor contigo, eu estou na dor contigo. Eu estou sentindo o teu sofrimento. Eu estou sentindo a tua angústia. Chegou um negócio diferente para a gente, um estímulo diferente. Eu senti que era daqui. E aí, a cabeça fala assim, caraca, estamos suando frio aqui. Que dor foi essa? A cabeça não vai lá. Toca lá, porque a cabeça não consegue. Mas ela não pode. Então ela não vai. Então muitas vezes a vontade da cabeça é dizer o quê? Eu vou, deixa que eu vou. Mas ela não consegue sozinha. Ela não consegue por causa do corpo. Então ela diz a alguém que fala assim, vai lá e socorre. É automático. Sim, não. Aí você está com uma inflamação. Lá embaixo do pé, lá no pezinho. Inflamou o teu pé. Algum machucado, o negócio ficou imenso, grande. Aí o médico falou assim, vou te dar uma injeção aqui para tirar essa inflamação. Aí ele dá a injeção no pé? Não, gente. Mas a inflamação é onde? Mas a injeção tinha que ser dada onde? Mas a injeção é dada onde? Ou no braço, ou onde? No glúteo. Estou chocado. Mas a inflamação não é no pé? Então, quem está ruim tinha que receber o quê? Remédio. Aonde está o quê? Ruim. Mas quem recebe o remédio? É a parte ruim ou a parte boa? Estou chocado. Peraí. Pega isso no espírito. Alguém está ruim. Alguém está sofrendo algo. Alguém está com problemas. Está inchando, está inflamando. Está uma coisa diferente. Está crescendo de uma forma errada. Está se expandindo de uma forma errada. O remédio tinha que vir para quem? Para quem? Para aquele cara. Você fala assim, bota remédio nele. Aí você fala assim, o Senhor fala assim para você, não, filho, eu vou dar remédio em você. E você vai ser o remédio para ele. Porque o remédio vai entrar na parte boa. E essa parte boa vai traduzir o remédio para a parte ruim. Eu não vou curar ele diretamente. Eu vou usar você para chegar com cura para ele. Você vai ser utilizado no corpo como parte do corpo. Como eu sou o cabeça, e eu vou usar você na parte boa, porque você está bem e ele está mal. E se eu der isso diretamente para ele, ele vai ficar mal. Então eu vou lançar no corpo, e o corpo vai reagir e vai ajudar a parte que está ruim. Então, onde a gente tem que ser bom no crescimento, nos afetos. Onde a gente tem que ser bom, não é no ensino, não é nas coisas que a gente vai aprendendo, é no relacionamento de um com o outro. Irmão, se você vem e diz, Deus, eu quero ser usado, quero ser processado, quero ser amassado, passar pelo processo, amém. Mas se você não se relaciona com o corpo, duas coisas eu vou te dizer. Se tem algo dentro do corpo nosso humano que só está se nutrindo, primeiro, pode ser parasita. E se tem algo dentro do corpo que só se nutre e faz mal ao corpo, pode ser câncer. Meu Deus. Então,
Eu, como parte do corpo, seja o que eu for, mão, pé, cabeça, braço, perna, não importa o que eu sou, olho, nariz, não importa, seja o que eu for, eu tenho que entender o que eu sou e qual é o meu papel para o corpo. Ah, mas eu sou ouvido, mas outro meu irmão também é. Mas o que mais todo mundo ouve é a boca, que a boca fala direto, mas só fala aquilo que a gente ouve, então ouve mais. Uau! Então nós somos ouvidos, vamos partir para o ouvido. Vamos partir para sermos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Então nossos dons ministeriais é para nós trabalharmos os nossos afetos. Glória a Deus. Amém? O que traduz a verdade é trabalhar esses afetos. Então eu quero te dizer nessa noite, diante de Deus, como palavra viva, como palavra que permeia, como palavra que ficou dias eu remoendo essa palavra, tentando entender essa palavra. E vou te dizer, se eu ainda entrar mais um pouco, eu ainda vou tirar coisas. Eu ainda vou tirar mais coisas disso. Porque essa palavra é profunda. E às vezes a gente fica assim, pô, será que vai ter visitante? Vou pregar uma palavra tão difícil. Aí Deus diz assim, mas você está preocupado com o visitante, com o peixe ou com a rede? Você tem que se preocupar com o corpo. Deixa o corpo bem ajustado. Deixa o corpo unido. Deixa o corpo relacionável. Amém? Amém? Irmão, não peque pelo zelo, o muito zelo. Porque às vezes a gente entende que na ânsia de fazer algo, de estar protegendo a igreja, de estar protegendo alguma coisa do Senhor, a gente quer salvar o Salvador. E por causa disso a gente desembanha a espada e começa a decepar irmãos. Guarda a espada, porque senão Jesus vai falar muito no nosso ouvido, ainda vai nos dar uma grande lição, ainda vai consertar aquilo que a gente achava que era inimigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero que você fique de pé comigo. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento.